Oi, gente, mais um vídeo aqui pro canal, gente. Hoje a gente tem muitos assuntos aí pra conversar, hoje a gente vai falar de Pedro, a gente vai falar de Vitor Roque, vai falar sobre o Palmeiras, vai falar como o Palmeiras está sendo prejudicado pela data FIFA, pelas convocações, e também vamos falar também sobre a questão do uniforme que o Flamengo vai utilizar aí na final, né, da Libertadores em Lima, né, foi autorizado, tá, gente, para o Flamengo utilizar o uniforme rubro-negro, tá, gente? O Flamengo que utilizou na final contra o Palmeiras o uniforme branco, dessa vez a gente não precisa utilizar aquele uniforme, a gente vai poder utilizar as nossas cores tradicionais, que é o vermelho e preto, né, que todas as vezes que a gente entrou de vermelho e preto na final de Libertadores, a gente venceu. Na vez que a gente entrou de branco, a gente não venceu, e agora a gente vai poder entrar aí de vermelho e preto, tá autorizado pela Conmebol a gente vestir essas cores, tá, gente? Outro assunto, gente, é relacionado ao Palmeiras, tá, gente? O Palmeiras aí, a gente ouviu muitas coisas nos últimos dias falando que o Palmeiras foi prejudicado, e na verdade não acho que foi prejudicado, porque também o Flamengo teve dois jogadores convocados também, o Danilo e o Alexandre. O Palmeiras teve o Vitor Roque, né? Provavelmente vai ser 2 jogos que o Palmeiras não vai contar com o seu principal artilheiro, né, o seu camisa 9, Vitor Roque, e muitos palmeirenses estão aí, né, reclamando sobre isso, porque o Campeonato Brasileiro está muito competitivo, muitas rodadas ainda faltam, né, e o Flamengo e o Palmeiras estão competindo. No momento o Palmeiras é líder com 1 ponto de diferença, e assim, é jogo a jogo, né, gente? Então, assim, para o palmeirense foi uma grande perca, né, essa questão do Vitor Roque ser convocado neste momento do campeonato. Mas é interessante dizer que para o Ancelotti é pensar na CBF, é pensar na seleção brasileira e não pensar em clubes. Tanto de Flamengo, tanto de Palmeiras, das duas equipes, jogadores foram convocados. Vitor Roque de um lado e Danilo e Alexandre de outro. Outra questão, gente, também falando sobre Palmeiras, o Palmeiras também pode perder o Flaco Lopes, tá? Pode ser convocado aí pela Argentina e perder o Flaco Lopes aí também, nesses jogos agora que o Palmeiras terá pela frente, né? Bora ver como é que vai ser isso. Provavelmente vai ter muito choro dos palmeirenses aí nas próximas rodadas por causa do Vitor Roque, porque ele vai perder o Vitor Roque nessas rodadas, mas só o tempo vai dizer aí quem saiu prejudicado ou não, né? Vai que o Palmeiras ganhe esses jogos e nem lembre disso depois, né? Vai que o Flamengo também perca esses jogos e ninguém lembre disso depois. Jogo a jogo, tem muito campeonato pela frente. O Flamengo, por exemplo, a gente tem o Pedro que provavelmente só vai voltar no final de novembro, né? O Pedro que fraturou o braço e é uma fratura que tem de 4 a 8 semanas para se recuperar. Então, assim, possa ser que o Pedro não recupere no final de novembro, mas existem aí boas novas, né? Boas notícias que possa ser que sim, que Pedro esteja recuperado no final de novembro e que possa, né, jogar a final para o Flamengo. Para o Flamengo é muito importante ter o seu principal centroavante, né? Porque o Pedro é o principal centroavante do Flamengo. Para a gente vai ser muito importante ter esse jogador na final. E assim, a gente tem o Wallace Ian, a gente tem o Bruno Henrique, a gente tem o Juninho, a gente tem o Plata, mas assim, o Pedro, ele exerce essa função como ninguém, né? E aí eu pergunto para você, rubro-negro, quem vocês acham que deve substituir o Pedro durante esses dias que o Pedro não está jogando? Bruno Henrique, Wallace Ian, Juninho ou Plata? Deixa esse comentário para vocês. E você, palmeirense, fala para mim se vocês acham que o Palmeiras foi prejudicado ou não. E aí a gente vai conversar sobre isso nos próximos vídeos. Mas muito obrigado a todos vocês por terem assistido até aqui, tá, gente? E aguardo vocês até a próxima. Gente, se vocês não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, que é muito importante pro canal. O seu apoio, tá, gente? Comentando, deixando o like, compartilhando o vídeo. Então, assim, desde já agradeço a todos vocês, tá? Vocês que assistiram até aqui. Então, só peço que você dê aquele like, tá, gente? Que vai ajudar demais o canal. Valeu!